A fotografia é, sem dúvidas alguma, uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade. O dia 19 de agosto comemora anualmente esse feito e hoje eu recebo aqui no Sala Cultural a professora Carol Libério, que coordena aí o evento Mar Amazônia, Imaginários da Amazônia Maranhense. Olá, professora, boa tarde, é um prazer recebê-la. Oi, Luísa, tudo bem? Boa tarde. Professora, eu comecei falando que a fotografia é uma descoberta extraordinária. De fato, é isso mesmo? Como é que a fotografia conseguiu e consegue revolucionar a nossa história, a nossa sociedade? Qual é o impacto dela? Bom, a invenção da fotografia, na verdade, é a invenção das imagens técnicas, né? Ou seja, é a primeira forma de gerar imagens independente da mão humana, né? Então, antes da fotografia, a gente só tinha o desenho, a pintura, a escultura, que também são formas muito importantes, né? De gerar imagens, representações. Mas a fotografia, ela inaugura um tipo de representação imagética que, na verdade, é o que dá origem, hoje em dia, à televisão, vai dar origem ao cinema, à televisão, ao vídeo. Então, o fato da gente estar hoje aqui, sendo registrados por câmeras, tem a ver também com essa invenção, né? Então, ela, de certa maneira, muda um paradigma e, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de pensar nessa relevância porque a gente já nasce numa sociedade em que esse tipo de imagem é tão parte do nosso cotidiano, desde uma idade muito cedo, né? Que a gente toma como algo garantido, né? Mas foi uma invenção técnica, né? Que já tem, assim, foi inventado em 1839 e, assim, a gente faz esse evento em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, né? Então, o Dia Mundial da Fotografia é comemorado normalmente em 19 de agosto, porque essa foi a data em que o invento foi anunciado para a sociedade como um todo, lá em 1839. Então, a gente vê que faz muito tempo, mas a gente ainda sente a necessidade de marcar essa data. E reafirmar e continuar falando desse progresso, né? Eu acho que mais do que necessariamente falar do progresso, é pegar essa data como um ponto de reflexão. Sim. Porque é exatamente isso, como é uma tecnologia que ela é tão embebida no nosso cotidiano, às vezes a gente não para pensar no que ela implica socialmente, né? Então, fazer um evento em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia é também uma oportunidade de discutir sobre o papel dessa técnica dentro da sociedade e como ele foi se transformando, né, ao longo dos anos. A senhora está falando aí que a fotografia está muito inerente ao nosso dia a dia, e de fato está. Quando a gente fala em foto e principalmente pensa nos jovens, a gente pensa nos jovens pegando um celular, por exemplo. Eu queria que a senhora falasse a partir do seu olhar técnico, sensível, o seu olhar aí apurado sobre a arte de fotografar. Pegar um celular e fotografar se encaixa nisso também? Olha, eu acho que de qualquer tipo de dispositivo técnico, você pode ter uma relação criativa e crítica com a fotografia. E você também pode usar uma câmera super profissional e não ter um olhar crítico, né? Então, na verdade, o equipamento, é claro que ele vai fazer alguma diferença, mas não é o equipamento que faz o fotógrafo. Eu acho que o que faz o fotógrafo, a fotógrafa, é exatamente a capacidade de olhar para o mundo, né, e pensar que imagens eu quero gerar para a sociedade, o que essa minha imagem vai comunicar para os outros, né? Inclusive, por isso a gente entende que a fotografia é algo que está no campo da arte, mas também está no campo da comunicação, né? Porque, assim, exatamente se a gente vive num mundo cheio de imagens, será que eu quero só botar mais uma imagem que vai reforçar as coisas que eu vejo todo dia? Ou eu quero trazer uma imagem que, de alguma forma, traga uma perspectiva diferente, um olhar específico sobre o mundo, uma capacidade crítica de refletir sobre o que eu tenho ao redor, né? E aí a gente fala agora, professora, um pouquinho do evento Mar Amazônia, Imaginários da Amazônia Maranhense. Eu queria saber como é que nasce esse evento, desde quando ele é feito e também que a senhora falasse um pouquinho dessa temática. Certo. Bom, os eventos em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, eles são realizados pelo NUP, que é o Núcleo de Pesquisa e Produção da Imagem, do qual eu faço parte. É um núcleo de pesquisa ligado tanto ao Instituto Federal do Maranhão, ao IFMA, quanto à Universidade Federal, à UFMA. A gente tem essa parceria de muitos anos. E a gente realiza esse evento desde 2007.
né? Então, assim, ele tem um longo... Já é consagrado. A gente deixou de fazer ele durante os anos da pandemia porque ele é realmente pensado como um momento de encontro, de troca de práticas, de reflexão e uma celebração. Né? Então, assim, a gente diz que é uma celebração crítica, mas é uma celebração, né? Tem muito essa coisa de encontrar outras pessoas que têm esse interesse em comum. E vai acontecer no dia 16 de agosto, hoje, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, lá no CCVM. Bom, então, assim, cada ano que a gente faz o evento, a gente sempre pensa uma temática específica, né? Tanto para compor a mesa, quanto para pensar em que imagens, de repente, a gente quer trazer para refletir sobre esse tema. E o tema desse ano ficou sendo Mar Amazônia, Imaginários da Amazônia Maranhense. Por que esse tema? Em parte, esse tema veio a partir de uma provocação do CCVM, do que eles buscavam também para o edital de eventos, que foi por onde a gente conseguiu submeter, né, esse projeto. Mas quando a gente pensou no nome, a gente pensou assim, olha, a gente sabe que o Maranhão é o único estado da Amazônia Legal cujo território não faz totalmente parte da Amazônia Legal, né? Então, a gente sempre escuta, o Maranhão é parcialmente integrado à Amazônia Legal. E aí, quando a gente escuta isso, muitas vezes as pessoas pensam, é só um pouquinho. Não, é mais de 70% do estado, mais de 90% dos municípios do Maranhão fazem parte da Amazônia Legal. Mas quando a gente pensa em imagens da Amazônia, a gente não costuma pensar em imagens do Maranhão. Então, a gente sempre pensa a imagem da Amazônia como uma imagem lá, distante, um outro lugar que não é o lugar que a gente ocupa. Então, a nossa preocupação foi exatamente essa. Olha, a gente faz parte da Amazônia. Então, as imagens criadas no nosso território, elas são imagens amazônicas, né? Então, a gente começou a pensar um pouco nisso também. Assim, olha, normalmente a gente pensa a Amazônia ou como um território intocado, né? Que ótimo, que bom que tem a preservação. Mas isso acaba excluindo o fato de que as pessoas moram nesse território. Elas estão implicadas nesse território. Elas têm uma vivência com essa natureza, com esse ambiente. Então, a gente percebe que, politicamente, esse distanciamento e essa imagem da Amazônia só como uma coisa intocada, ela invisibiliza as pessoas que moram nos lugares, né? Então, a gente chamou 2 fotógrafos maranhenses que têm trabalhos muito interessantes, né? Um é o Genilson Guajajara, que é um fotógrafo indígena da aldeia Pissarra Preta, que tem um olhar muito sensível para essa vivência. E o outro é o Pablo Monteiro, que também é um fotógrafo aqui de São Luís, mas com uma atuação muito forte na Baixada Maranhense, né? E o Pablo trabalha muito com a questão também da cultura negra, da cultura quilombola. Então, são perspectivas que estão dentro desse território e, ao mesmo tempo, têm olhares diferentes, têm vivências diferentes. E então, eles têm uma possibilidade de falar para a gente um pouco dessa imagem de um Maranhão amazônico, para além da imagem clichê só da floresta, né? Da floresta intocada. E a gente contou também dessa vez, por conta desse apoio, conseguimos trazer a Camila Fialho, que é uma curadora, fotógrafa, artista visual, que há mais de 10 anos atua em Belém, do Pará, junto com a Foto Ativa. Então, pensamos exatamente nessa possibilidade de um diálogo, de um intercâmbio, que é o objetivo maior mesmo do evento. Então, é isso, gente. Vocês vão acompanhar agora um pouquinho de algumas fotografias dos eventos anteriores. E, para encerrar, professora, eu queria que a senhora fizesse um convite para as pessoas estarem daqui a pouquinho lá no CCVM. Pessoal, então, olha, hoje, 5 horas da tarde, no Centro Cultural Vale Maranhão, estamos esperando vocês para a mesa Mar Amazônia, Imaginários da Amazônia Maranhense. E, na sequência, a gente tem fotoprojeção a partir do tema da convocatória, que foi Compartilhantes Amazônicos. Então, temos fotos de pessoas aqui do Maranhão, do Tocantins, do Peru, do Equador. Então, a gente sempre faz esse processo também de reunir trabalhos de outros fotógrafos. Então, é isso, professora. Muito obrigada por sua entrevista. A gente deseja um ótimo evento para vocês. Como a professora falou, a Mar Amazônia, Imaginários da Amazônia Maranhense, acontece daqui a pouquinho no CCVM e a professora e todos que estão lá esperam por vocês. Ana, eu volto contigo.